Cristo. Livro de Lucas 19, glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre o Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos. E era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aí o versículo 4: correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, ou com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação à tua casa, a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Deus, podemos sentar, louvando e bendizendo, exaltando o nome de Jesus. Meus amados queridos irmãos, eu vendo a palavra de Jesus Cristo nesta noite, e eu podendo meditar nesse tema, de Zaqueu, essa história de Zaqueu, um texto bastante conhecido pela igreja no geral, onde Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, e Zaqueu, ele tinha uma estrutura muito grande, de bens materiais, porém pequeno de estrutura no tamanho, mas financeiramente Zaqueu era bem sucedido, porque Zaqueu era conhecido como cobrador de impostos. E nós vemos a palavra de Jesus falando que Zaqueu, quando ele viu dizer que era Jesus que ia passando, Zaqueu já se apressou, que tendo Jesus já entrado em Jericó, Zaqueu correu e disse assim: hoje eu quero conhecer quem é Jesus, quem é esse Jesus que o povo tanto segue, quem é esse Jesus que o povo tanto acompanha. Então Zaqueu, ele ali apressa, para ver quem era Jesus. Só que a multidão, impedia que Zaqueu vê quem era Jesus. Por quê? Pelo tamanho de Zaqueu. Zaqueu era pequeno de estatura, mas para Zaqueu ver quem era Jesus, Zaqueu precisou subir naquela figueira brava. Aleluia, louvado seja Deus. Então, muitas das vezes, irmão, para nós conhecer Jesus, muitas das vezes é necessário nós passar por situações, até mesmo em subir, para que veja Jesus. E muitas das vezes na subida vai causar, muitas das vezes, espinho pelo meio, porque a Bíblia fala de uma figueira brava. Alguns dizem que aquela figueira tinha espinho. Você imagina o desejo, a vontade que um homem em conhecer Jesus tão grande, que ele não olha para o problema ali que havia naquela figueira, para a situação, aleluia, que qual seria tão difícil subir a figueira. Não, ele não olhou para a altura da figueira, ele olhou para Jesus, que ele queria ver, conhecer. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, para nós conhecer Jesus, é necessário nós ir atrás aonde está Jesus. E um dos lugares onde nós sentimos
a presença de Jesus também na nossa casa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na igreja, na casa do Senhor Jesus. Porque a casa do Pai é a casa de oração, é a casa onde nós vamos buscar a resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a árvore também representa a Cristo, meus amados queridos irmãos. Muitas das vezes, porque a gente está em Cristo, causa dor, fadiga, causa muitas das vezes perseguições, calúnia, contrito, muitas das vezes vamos se sentir sozinhos, vamos se sentir rejeitados, vamos se sentir desprezados, mas Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Ele não despreza. Jesus, Ele não rejeita, Jesus, Ele não abandona. E uma coisa que eu acho interessante dessa palavra é que Zaqueu queria conhecer Jesus, e para ele conhecer Jesus ele precisou subir, mas só que para Jesus entrar na casa dele é necessário ele descer. Aleluia, para conhecer teve que subir. Agora, para ter uma intimidade a mais, para atrair a presença de Jesus da casa, teve que descer. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como se levantou em Jeremias, desce na casa do meio, porque eu falarei contigo. Aleluia, louvado seja Deus. O que Zaqueu fez, irmão? Tomou a iniciativa. Muitas das vezes queremos Jesus dentro da nossa casa, queremos sentir a presença de Jesus, mas nós não fazemos algo para atrair Jesus. Aleluia, para atrair a atenção de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é iniciativa, irmão. Isso é tomar uma posição, um posicionamento. Aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aí Zaqueu, irmãos, subiu e não olhou para o problema, porque ele não queria ver só aquele problema, queria ver era Jesus. Porque o problema maior para Zaqueu era a multidão. E muitas das vezes nós queremos sentir algo de Deus, queremos buscar mais de Deus, queremos se dedicar mais em Deus. Não quer dizer, irmão, olha só, outra coisa que me interessa dentro desse texto, me chama a atenção, que Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, mesmo sem Zaqueu conhecer quem era Jesus. Mesmo muitas vezes o ser humano sem saber quem é Jesus, mas Jesus conhece, porque ele é criação de Jesus Cristo, é criatura de Jesus Cristo. Muito ser humano que está aí no mundo afora não conhece Jesus, mas Jesus conhece ele. Ela não conhece Jesus, mas Jesus conhece ela. Não tem uma intimidade, um particular mais íntimo com Jesus, mas Jesus conhece. Porque Jesus quem formou o céu, formou a terra, formou os seres da terra e formou o ser humano. Como é que Jesus não conhece a sua criatura? Pastor, como isso que Zaqueu queria conhecer Jesus e Jesus não conhecia ele? É a mesma coisa, irmãos. Nós, nos dias atuais, até mesmo, né, tem pessoas que conhecem os irmãos, tem pessoas que conhecem a missionária, conhecem o irmão, conhecem cada um dos irmãos, mas às vezes os irmãos não conhecem aquela pessoa, né? E muitas vezes, irmão, eu quero conhecer aquela pessoa pessoalmente, que tanto fala em mim. Ou seja, Zaqueu, quando ele viu passar Jesus, ele disse: eu quero conhecer esse Jesus, porque eu vejo falar que faz milagre, ele cura, ele salva, ele batiza, ele transforma, ele cura, ele liberta, e ainda prepara e leva para morar no céu. Aí correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Para quê? Para ver quem era Jesus, porque havia que passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Olha só, irmãos, nós estamos subindo através da nossa fé, né? A nossa oração está subindo ao trono do céu, e Jesus está olhando.
Jesus está contemplando. Jesus, ele está olhando para você. Porque como diz a palavra do Senhor, que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, como uma chama de fogo, irmãos. Jesus conhece cada um da sua igreja. Não adianta se preocupar, não adianta temer. Muitas das vezes o ser humano diz assim: eu não sou crente ainda, eu ainda não estou na igreja, eu não conheço Jesus, mas será que Jesus está me vendo? Será que Jesus me vê? Será que Jesus me enxerga? Jesus vê sim, Jesus conhece sim, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensar, o nosso agir. Jesus conhece cada crente, cada ser humano debaixo do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Então por isso o Senhor Jesus disse: sobe, pode subir, mas hoje eu vou mandar tu descer, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Aí aonde vem, irmãos, fariseus, aonde vem hipócritas, aonde vem acusadores, onde você vê condenadores, né, desprezadores. A primeira coisa que vai dizer, falaram para Jesus: Jesus, tu vai fazer o que em casa de pecadores? Tu vai entrar em casa de pecadores? Tu vai entrar dentro da casa de Zaqueu? Zaqueu é cobrador de impostos, Zaqueu é ladrão, Zaqueu rouba dos pobres, Zaqueu rouba desses publicanos. Como vai entrar na casa dele? É alguém, irmãos, que despreza. O crente hoje, na atualidade, com a religiosidade com a qual nós estamos vivendo, ele não pode visitar a casa de um descrente, né? Ele não pode visitar ali a casa de uma... Porque a primeira coisa, por exemplo, a colocação bem colocada, um crente for na casa de uma macumbeira, ele tem medo até de entrar. Se um macumbeiro chama ele para irmão, vá lá na minha casa, me faça uma visita, ele já fica com medo, já começa, só falta mesmo, às vezes, se vencer. Ele fica todo medo: não, será que eu vou entrar mesmo? Será que não, eu tenho medo de eu entrar aqui, um sapo velho entrar dentro de mim, ou ele jogar ali uma farofa em cima dele, tal, com medo, irmãos. E o crente em Jesus Cristo, ele não é para ter medo. E o crente em Jesus Cristo não é para estar julgando, condenando ninguém, porque todo Jesus conhece cada um, mesmo ele não conhecendo Jesus, mesmo ele não tendo uma intimidade, um particular ali com Jesus, mas Jesus conhece. Jesus sabe o plano, o projeto que Deus tem para a vida deles. É Jesus quem muda, irmãos. É Jesus quem transforma. É Jesus quem prepara e leva para morar no céu de glória. Porque Ele não muda, como diz o louvor: eu não mudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já te viu chorando. O Senhor já viu as lágrimas correndo do teu olhos, o desejo do teu coração. O Senhor conhece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu e disse assim: desce, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus hoje está entrando na casa de crente, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, Jesus está visitando a tua casa. Enquanto você está aqui adorando a Jesus, Jesus está visitando a tua família. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está visitando também a tua casa espiritual. Enquanto você aqui está aqui orando, adorando, louvando, bendizendo o nome de Jesus, Jesus está visitando a casa da justiça. Enquanto nós estamos adorando, Jesus está visitando aquela situação que aos teus olhos parece impossível. É Jesus, irmão. E apressando-se, desceu. Porque Jesus, quando disse assim: Zaqueu, foi isso aqui, irmãos, que eu estava falando agora há pouco. Zaqueu subiu porque queria conhecer Jesus. E se Jesus não conhecesse quem era Zaqueu, como era que Jesus chegou logo dizendo: Zaqueu, desce depressa. Quem falou o nome de Zaqueu para Jesus? Quem falou o nome? Porque Jesus sabe o teu nome, irmãos. Jesus conhece o teu nome. Jesus conhece a tua história. Jesus conhece o teu passo. Jesus conhece o teu deitar. Jesus conhece o teu levantar. Jesus conhece cada fio de cabelo seu. Porque nada que o nosso
ele já escreveu, ele sabe mesmo, a cada fio de cabelo caído no chão. Jesus conhece. É como diz a palavra, que não cai um fio de cabelo, ou não cai uma folha de uma árvore, que não seja permissão de nosso Deus. Ah, eu quero conhecer Jesus, mas Jesus, eu te conheço. Tu não me conhece, mas eu te conheço. Eu vou hoje na tua casa, eu pouso hoje na tua casa. Sinta a minha presença, receba a minha presença hoje. Aleluia. Oh, glória. Aí os murmuradores, porque muitas vezes no nosso meio nós encontramos murmuradores. As pessoas não querem que Jesus opere na tua casa, não querem que Jesus opere na tua família, não querem que Jesus salva no meio dos teus, porque quer Jesus só para eles. Aí diz assim, mas como isso aconteceu? E os murmuradores vendo, dizendo que entraram para os seus ossos de um homem pecador. Jesus, irmão, ele veio para salvar o pecador. Jesus, ele veio para transformar o pecador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia se arrependido. Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porque Zaqueu subiu naquela figueira brava por sinal de arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 8, Jesus vai dizer, ó, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres, Zaqueu falando para o Senhor, metade dos meus bens, isso é arrependimento. E se em alguma coisa tenho defraudado ou custado alguém, o restituo quadruplicado. Você imagina alguém pegar algo do outro e dizer assim, pô, tu vai ter que me devolver 10%. Aleluia, ele estava dizendo que ele ia devolver 40% a mais do que ele tinha custado, tomado. Aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Diga para ele que tu ama ele, que tu precisa dele, que ele na sua vida é o principal de tudo. Aleluia. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Por que Jesus disse, hoje mesmo, a salvação na tua casa? Porque não tem salvação sem arrependimento, não tem salvação sem renúncia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para ver a salvação, Jesus entrar na casa, ele teve que se arrepender, renunciar tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse assim, eu dou metade do que eu peguei, mas se eu custei algo de alguém, ainda eu devolvo 40% a mais. Imagina só, Zaqueu estava abrindo mão de metade dos seus bens, a metade dos seus bens pela salvação, pela presença de Jesus na casa. E mesmo assim, ficando só com a metade, ele está colocando em jogo. Se eu defraudei algo a mais de alguém, eu devolvo 4 vezes mais, ou seja, 40% vezes a mais. Porque Deus, ele olha para o coração sincero, arrependido. A pessoa hoje pode estar no mundo das drogas, da prostituição, na cachaça, na balada, mas se ele se arrepender, confessar o pecado e deixar, alcançará a misericórdia de Deus. Alcançará a misericórdia de Deus. Porque tem muitas vezes, irmão, crente mesmo, que eu já ouvi falar de crente, e já vi e contemplei. Porque a pessoa tem irmãos, pai, mãe, parentes que não é crente, a pessoa já chega condenando, já a pessoa julgando. Aí assim, logo, a primeira coisa que vai dizer, tu não quer servir a Jesus não? O diabo vai te levar, tu vai pro inferno. Irmãos, nós não podemos falar isso com ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos condenar ninguém. Porque nós não sabemos qual desejo essa pessoa tem no coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma hora ou outra essa pessoa vai buscar a presença de Jesus e vai alcançar a misericórdia do Senhor. Aleluia, louvado seja o
os que haviam se perdido. Os que estão perdidos lá fora, Jesus vai buscar e vai trazer para dentro do Pai, da casa do Pai. Assim como nós estávamos perdidos, Jesus foi até nós e nos encontrou, porque na verdade não foi nós que achamos Jesus, aleluia, não foi nós que encontramos Jesus, foi Jesus quem nos achou, foi Jesus quem nos encontrou, aleluia, porque o perdido não era Jesus, o perdido era nós, o perdido não era Jesus, o perdido era a humanidade, aleluia, o perdido não é Jesus, o perdido é muitas das vezes, muitas das humanidades. Jesus vai salvar, Jesus vai trazer, irmãos, porque é tudo no tempo de Deus, aleluia, é tudo no tempo de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe que eu não tenho medo, irmão, de falar a verdade. O sertão de Deus falou que nós não estamos no tempo de Jesus, que nós não podemos generalizar as coisas, né? Que nós não estamos no tempo de Jesus, não. Se nós estamos no tempo de Jesus, nós estamos no tempo de quem, sabe? Nós estamos no tempo do diabo, nós estamos no tempo do fute, não. Nós estamos no tempo de Jesus. A Bíblia vai dizer que em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo não é meu, esse tempo não é seu, esse tempo é de Jesus. Então nós estamos no tempo de Jesus, aleluia, porque Jesus, ele não mudou, Jesus, ele é o mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus continua sendo o mesmo eternamente até a sua vinda, até a consumação dos séculos. E o meu coração se entristece, irmãos, quando alguém tira Jesus do centro. Jesus é o centro de todas as coisas. É por isso que hoje está acontecendo a frieza espiritual em muitos lugares. Não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais salvação, não tem mais transformação. Por quê? Porque tirou Jesus do centro. Jesus é o nosso alicerce. Jesus é a nossa base espiritual, a nossa base, irmão. Jesus é o nosso alicerce. Ele não é o templo, aleluia. Jesus é o Senhor do Senhor que está na igreja, aleluia. Ele é santo, irmãos. Então não adianta nós se preocuparmos com o terreno, se preocupar com a estrutura do templo, porque eles disseram assim: olha, Senhor, venha ver a estrutura do templo. Aí Jesus disse o quê? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O homem, o ser humano, a humanidade está preocupada com templos, com casa cheia. Jesus está preocupado com você, aleluia, com o teu coração, com a tua alma, com a tua vida, com a tua casa, com a tua saúde, com a tua família. Porque Jesus é onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, ele se fala presente. Jesus, ele se faz presente no nosso meio, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como a igreja hoje, nós não estamos todos membros da igreja, mas Jesus trouxe 2 ou 3 ou mais para estar reunido. Jesus se faz presente. Jesus é santo, Jesus é maior. Aí o ser humano não vai entrar em casa de pecador. Zaqueu é pecador, Zaqueu é ladrão, alguém já Zaqueu é assassino, é assassino. Mas Jesus disse assim: eu vim para salvar os que se havia perdido. Jesus encontrou, irmãos, porque Jesus, ele é santo, Jesus, ele é maior. Ele não depende de opinião de ninguém para abençoar a tua vida. Jesus não depende da opinião de ninguém para salvar a humanidade. Pois se Jesus quiser salvar um povoado do município dessa cidade inteiro, Jesus salva. Porque está no controle dele, está nas mãos dele. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Que é no controle
encontrou de Jesus? Porque eu já vi pastores sábios, homens sábios, que conheciam a palavra, que conhecem as sagradas escrituras, de Gênesis, Apocalipse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conhece todo hebraico, grego, latim, aramaico, conhece toda teologia, bacharel, conhece tudo. E chegou trazendo toda essa sabedoria para um traficante. Pregou a palavra que o traficante ali, nossa, que sabedoria é essa mesmo? Ali, mas só que aqui dali não convenceu ele de aceitar Jesus. Mas Jesus usou um menino e disse: Jesus te ama. E a pessoa se derramar na presença do Senhor e dizer: eu quero aceitar esse Jesus. Muitas vezes a pessoa está precisando não é de muitas palavras, não é de muito falar, mas é de uma simples palavra, de uma simples atitude, de uma simples abraço. A pessoa está precisando, irmão, muitas vezes, não é ouvir, mas é ser ouvido. Porque tem gente assim, irmãos. Eu fui ali, esse jovem estava com depressão, ansiedade, tudo junto. E eu comecei a conversar com esse jovem. E o jovem disse assim: pastor, pode falar aí. Se eu falo agora, terminado se eu falar, eu quero falar, desabafar tudo que eu estou sentindo, tudo que eu preciso falar. Eu falei poucas palavras. Eu disse assim: agora eu quero te escutar. Ele falou: não, eu não vou falar mais. Eu, por quê? Porque o Senhor já falou que eu queria ouvir, que eu queria desabafar. Porque não é muito falar, irmãos. Muitas vezes a pessoa também quer não só ouvir, mas quer desabafar. A pessoa quer falar, deixa falar, deixa a pessoa desabafar, irmãos. Outra hora, uma moça chegou para mim: pastor, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assim. Eu pode falar, pode desabafar. No final de tudo, me perdoe por eu desabafar tanto com o Senhor. E o Senhor não falou muito, só falou alguns versículos, e foi o suficiente para mim. Porque eu queria desabafar com alguém, mas eu não achava ninguém para desabafar. Porque muitas das vezes a pessoa tem um pastor, irmão, mas não quer desabafar com o seu pastor. Mas Deus mostra outra pessoa que não é o pastor da igreja. Muitas vezes é a missionária, ou muitas vezes não é a missionária, mas é até um membro de confiança de dentro da igreja. Mas eu quero desabafar contigo, irmã, eu quero desabafar contigo, porque eu senti insegurança de desabafar contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a pessoa se sente em paz, porque muitas vezes, se a pessoa não desabafar com alguém, a pessoa vai adoecer espiritualmente mais ainda, vai ficar frustrado mais ainda, aleluia, vai sentir para baixo mais ainda, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor nos dá sabedoria, por isso que nós temos que pedir sabedoria a Deus. Muitas vezes nós vemos uma pessoa calada, trabalha, e às vezes a pessoa está calada, não é nem que esteja trabalho, é que a pessoa está pedindo algo ao Senhor em silêncio, está no momento dele com Deus, ou dela com Deus. Nós não sabemos o particular de ninguém. Às vezes a pessoa julga quando fulano está com uma cara de velho, o pastor está com duas caras. Eu contei isso uma vez, o pastor contando esse testemunho de além de Teresina. Certo dia, uma esposa chegava na igreja para cultuar. Todas as vezes que ele chegava em casa, ele dizia assim, ele tinha uma criança pequena, aí ele dizia assim: tu viu, o pastor tá com esse cara hoje, o pastor está de velho. Aí o meninozinho todo dia ouvindo aquela arrumação. Aí todo dia ele chegava na frente da igreja e ficava olhando para a cara do pastor. O pastor se incomodou, ele perguntou: o que é, menino? Ele: não, eu estou caçando sua outra cara. Acabou meu irmão, pai disse que você tinha duas caras, eu estou caçando outra cara. E o diácono pegou, ficou triste com aquela situação, mudou, foi para outra congregação do mesmo ministério, mas não ficou naquela mesma igreja, envergonhado, se tinha envergonhado. Porque, e aí eu disse assim: cuidado com o que nós falamos para na frente de uma criança, ou seja, até mesmo na frente de alguém que é grande, irmãos. Que às vezes o pensamento é
nem uma criança. É por isso que nós não devemos questionar ninguém. Às vezes até dentro de casa, eu vou conversar uma coisa, mas a missionária tem coisas que, mesmo minhas filhas já sendo moças, já sendo grande, tem coisas que nós deixamos para conversar dentro do quarto quando nós vamos deitar para dormir. Porque tem coisas, irmão, que é só no casal que tem que falar. Tem coisas que é só você também e Deus. Muitas vezes tem coisas que ela tem, é só ela e Deus, nem eu sei. E tem coisas que eu passo, é só eu e Deus, mas ninguém. Aí o fariseu, os murmuradores, questionaram: ah, Jesus, tu vai entrar em casa de pecador? Não entra não. Os pecadores aí, vai, é ladrão. Jesus disse assim: eu vim para salvar os que se havia arrependido. Aleluia. Então Zaqueu se arrependeu. Então eu termino dizendo: Zaqueu precisou subir para conhecer Jesus. Mas para Jesus entrar na casa de Zaqueu, precisou Zaqueu descer. Aleluia, louvado seja Deus. É necessário subir para conhecer Jesus. Mas para Jesus entrar na tua casa, é necessário descer. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é fiel. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Jesus me deu esta palavra. Glória a Deus. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus e logo estarei orando, encerrando esse trabalho. Glória a Deus. Não te preocupe com teu coração, irmão. Crê somente em Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Quem tem fé, quem tem a fé não morre não. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Glória, aleluia, Jesus. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E
maravilhoso. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem a promessa de Deus vence o mal. Oh, glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Quem tem promessa de Deus não desiste não morre não. Porque Jesus é fiel, Jesus é santo, Jesus é poderoso, aleluia, louvado seja Deus. E nesta noite, irmão, nós vamos estar orando pelas vidas